Bom dia, traders e seguidores do canal Na Onda dos Big Players. Hoje é dia 16 de novembro de 2021. A galera aí tá bem descansada do feriadão ou de ressaca, né? Vá saber. Mas bem, vamos começar agora a nossa pré-abertura de mercado, repassando os pontos de reflexão de ondas para o dólar e o calendário de notícias. Os nossos VP para hoje são 5797, 5672, 5586, 5490, 5479, 5476, 5473, 5460, 5457, 5411 e 5408. Percebemos aí que temos uma range, uma acumulação no mercado então ali do 5760, depois do 73 ao 79. Se formos ver do 5460 ao 5490, é uma região de muita briga, então o preço pode ficar parado por ali. Para baixo ele pode despencar e para cima pode novamente dar uma voada. Os pontos adicionais são 5505, 5384 e 5358. Se você utiliza o Profit Chart, clica no link que consta na descrição do vídeo e se inscreve no canal do Telegram. Faça o download dos principais pontos de reflexão de onda e insira lá no seu Profit. O calendário de notícias para hoje. Vamos aí às 9 horas da manhã, Notícia Brasil, não algo que seja extremamente relevante, mas para a gente ficar alerta, mas sim às 10h30 da manhã, então notícia dos Estados Unidos. Temos um kitzinho de notícias. É bom ficar esperto e evitar operar um pouquinho antes. Então, pode ser que a gente encerre o nosso dia até as 10h20 da manhã. Tomara que tenhamos bons trades até lá. Bora lá para a tela ver as operações do dia 12 de novembro de 2011, sexta-feira passada. O mercado abriu com um leve gap de alta, aproximadamente 10 pontos, menos que isso, e logo segurou aqui junto do 5422. Fazendo uma resistência nele, mas parando praticamente no 5420,5, 5421, até que ele nos mostrou então uma venda ali no Candle 4, uma venda pronta ali no Candle 4. Quando ele fechou ali no 4, a gente vendeu e arrastou ele até o 5411. Tiramos aí 9 pontinhos, tranquilo. Bom, para quem já está com prática no nosso operacional, também identificou que essa compra em cima, ou quem não vendeu já pegou essa compra, com certeza. Ele segurou, aquele candle vermelho foi segurado já um pouco antes, o 5411 fechou para cima, o candle 7 já perdeu aquela força de defesa de vendedora, então a gente compra na abertura dele, no candle 8, quando tocou lá na abertura do candle 7, um pique acima, a gente levou podendo de duas formas, tirando aí 8,5 pontos, seria até o 5421, ou fazendo aquele stop gain, arrastando o stop gain, porque como ele arrebentou o 5422 com força, 2 candles verdes e força, a gente arrasta o stop sempre para baixo do candle verde, e a gente teria saído lá um pouco mais acima, levando 13 pontos. O mercado retornou, a gente marcou como vermelho aqui por questão da volatilidade, mas sem considerar isso, antes ainda ali no candle 16, o candle segurou, parecia que ia retornar, mas ele fez um pequeno pullbackzinho acima do 5422 e deu compra. Quem arrastou, chutou 2 pontinhos. Quem fez a compra, na verdade não é a nossa ideia, não seria que a nossa ideia, mas deu sim, pelo desenho gráfico, pela questão das defesas que a gente vê do suporte, deu compra sim ali no candle 22, no fechamento dele, e teria dado 15 pontos. Não vamos também considerar, porque a volatilidade ali estava vermelha, mas seria um ótimo trade. Aqui a gente então começou a traçar uma resistência, que depois tenta virar suporte, mas fica como resistência, deixa ela traçada, Outra também aqui um pouco mais acima, e aqui quando o mercado veio caindo devagar, no candle 57, marcou uma defesa compradora, uma defesa clara compradora aqui que empurrou de volta o preço para cima e entrou o volume naquele momento.
vê que o mercado voou até as resistências, as linhas acima que a gente tinha traçado. E depois segurou nelas e veio para baixo. E veio uma volatilidade crescente, começou a aumentar, mas tentou segurar de novo naquele suportezinho, não conseguiu, foi arrebentado até que entrou uma força de agressão, entrou volume no candle 7.5 e deu aqui uma possibilidade de compra que a gente não faria porque poderia ter dado 3,5 pontos, mas a proporção ganho-prejuízo era pequena. Aqui, se a gente comprasse aqui seria ainda no fechamento, não é nem comprar aqui um ticket acima da abertura do 7,5. Teria dado 3,5 pontos, porque a gente tinha esse suporte que virou uma resistência, que ele foi rompido. Então a gente teria que sair cedo demais, ia levar no máximo 3,5 pontos. Então a entrada não foi conforme a gente queria, então não consideraria. E para eu tirar 3,5 pontos, o nosso stop aqui embaixo e no pavio, na sombra que tinha feito, 7 pontos. Então ganhar 13,5 numa entrada que já não é certa para perder 7 pontos não vale a pena, né? Então a gente não consideraria esse trade aqui. Aqui no candle 9,5, 9,6, por que a gente considerou aqui uma entrada? Lá no 9,1, aí o mercado veio, tentou romper, mas vê que ele não teve força, não houve forte agressão e logo segurou. E aí sim, o candle 9,13 houve uma força compradora, porrada para cima. E então a partir daqui a gente começa a pensar em compra e apoiado, claro, no suporte natural que seria aqui no 5,421, 22. Nós tínhamos essa linha pontilhada e o 22 junto. Então ele foi para cima, tomou um choque e nesse candle 9,5 ele tentou, mas segurou, a gente já fica de olho. Se quiser ser agressivo, compra, mas ainda não tínhamos. Vimos a defesa no 96, onde é que a gente deixa a compra? Um tick acima aqui da abertura deste candle 96. A comprinha, onde é que a gente leva? A gente tenta levar até lá em cima, lá perto do 40, mas a gente tem que estar esperto. Se arrebentar, se passar essa resistência, ok, a gente segue, mas se segurar, a gente sai. Foi o que a gente fez. Saiu da operação por prudência, levantou aí mais 5 pontinhos. Aqui, por final, uma nova explicação. O mercado tinha feito este fundo aqui no 91, fez esse pullback e tentou, não conseguiu levar para cima. Continuou na acumulação. Este candle vermelho, força vermelha, ele não teve grande volume e não teve prosseguimento. Ele segurou de novo no 22. Então, um outro fundo mais alto, fundos ascendentes, marcando aqui, né? E esta subidinha aqui, a gente viu que teve volume. Então, entrou volume, entrou força compradora. Entrando comprador na jogada, entrando big player, forçando a compra. Tomou pancada de volta. Só que essa derretidinha de leve, tudo que ela voltou e segurou ainda de novo no suporte, ela não teve volume. Então a gente vê que a força compradora aqui já está novamente mandando, assim como no início do dia. Aqui o que a gente vai fazer? Identificou o candle 114 segurou, a gente vai comprar, né, pessoal? Vamos lá, compra no fechamento dele. E o que leva? O stop é curto, o stop a gente comprou ali no 23 e o stop ele no 20. Então 3 pontos de stop curto, podendo levar até lá nas linhas superiores ou arrastando o stop ali, fechando lá no candle vermelho, um tick abaixo, que daria aí de 11 a 16 pontos. Então nossa amanhã, até às 11 horas, deu de 33,5 a 43 pontos, considerando os trades que estão em verde, que é os que a gente consideraria para os nossos parceiros, né? Mas também poderia ter levado de 52 a 61 pontos e meio, identificando também as questões gráficas com volume, suporte e resistência. E era isso aí, pessoal. Bora lá para a abertura de mercado. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para receberem as nossas atualizações. Conheçam também o nosso canal do Instagram. Tenham um bom dia e grandes trades. Forte abraço!